Abram as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55, do versículo 1 até o 13. Hoje, mais uma vez, estamos reunidos aqui para adorar o Senhor, para aprender do Senhor e também para trazermos à memória, através da ceia do Senhor, o sacrifício de Jesus por nós ali na cruz. Jesus, antes de ser crucificado, ele reuniu os seus discípulos e ele comeu com eles ali a última ceia, a última refeição. E ele, ali quando estava com seus discípulos, a Bíblia vai dizer que ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: olha, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, eu entendo que a ceia do Senhor, ela é para nós, como cristãos, um memorial, onde a cada mês ou a cada momento que nós participamos dessa ceia, dessa refeição aqui junto, nós estamos relembrando, nós estamos trazendo à memória a obra da cruz, o Evangelho, a salvação que Deus preparou a todos os homens pecadores. Por isso o Senhor Jesus disse: olha, fazer isso em memória de mim. Ou seja, que vocês, através desse momento, possam se lembrar do meu amor por vocês e do sacrifício que o Pai ofereceu para a remissão, para o perdão e a remissão dos nossos pecados ali na cruz. E então ela traz à nossa memória isso. E Jesus vai dizer: olha, fazer isso até que eu venha. Então, além de nos trazer à memória o grande amor de Deus por nós, o sacrifício que Deus ofereceu em nosso favor, sendo nós ainda pecadores, então ela também nos traz à memória que o Senhor Jesus vai voltar. Ele vai voltar e nós, para nos levar para onde Ele está. É isso que Ele vai dizer, lá em João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, eu voltarei para vós, para que onde eu estou, vocês também possam estar. Então, hoje nós estamos aqui. Jesus, a Bíblia está à destra do Pai. Mas um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos convencer, para nos ajudar a viver aqui neste mundo. Mas tem uma promessa de Deus, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para estar junto com Ele no céu. E a ceia do Senhor nos faz lembrar disso também. Que o nosso Redentor, Ele não permaneceu morto. Ele morreu por nós. Mas Ele não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou. E não só ressuscitou, mas Ele foi elevado aos céus. E se assentou à destra do Pai. E intercede por nós. Mas Ele disse que agora vai chegar o tempo em que Ele vai voltar para buscar aqueles que creram no seu nome, aqueles que receberam o sacrifício que Ele fez ali na cruz por mim e por você. Então, o Evangelho de Deus, Jesus Cristo, Ele representa a graça de Deus para nós. E esse texto aqui de Isaías, capítulo 55, irmãos, o profeta aqui está
antevendo aquilo que iria acontecer com a vinda do Senhor Jesus. Quando Deus estaria oferecendo de graça o perdão dos pecados, a remissão dos pecados e uma nova vida para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que estavam condenados, para aqueles que estavam sem esperança. Então, esse capítulo 55 de Isaías, o profeta estava aqui já anunciando essa graça de Deus que viria a se manifestar, se fazendo carne e habitando entre nós, através da vida do seu Filho, Jesus. E hoje, mais uma vez, quando nós vamos estar participando da ceia, nós precisamos estar nos alegrando com este momento. Porque participar da ceia do Senhor é muito mais do que comer um pedaço de pão, do que beber um cálice de suco de uva. Mas participar da mesa do Senhor é o privilégio que Deus nos dá de entrar no reino de Deus para termos a vida eterna. A ceia do Senhor também, além de trazer à nossa memória esse amor de Deus, a graça de Deus por nós, eu creio que também ela é um testemunho para aqueles que ainda não creram, para aqueles que ainda não deram ouvidos à sua palavra. Ela é um testemunho nosso como igreja para os incrédulos, de que Jesus Cristo veio ao mundo, de que Ele pagou o preço, e esse preço foi aceito diante de Deus, como suficiente para o perdão e a remissão dos nossos pecados, e para nos dar uma vida nova. Então a ceia também é o testemunho da igreja para os incrédulos, onde nós aqui testificamos que nós cremos no Senhor Jesus, de que Ele realmente regenerou o nosso coração, de que Ele nos deu uma vida nova. E hoje nós não estamos mais perdidos, mas hoje nós somos filhos de Deus, abençoados por Deus, e temos uma viva esperança de que o nosso Redentor vive e Ele voltará para nos buscar. Amém? Vamos ler aqui Isaías 55? Ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. E eis que chamará a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho,
e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com a alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Oremos mais uma vez. Paizinho, obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa revelada a nós, através do seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, Senhor, se esvaziou, negou-se a si mesmo, tomando forma de homem. E na forma de homem, Senhor, Ele, ó Deus, morreu ali naquela cruz, ó Pai. Ó Deus, pelos meus pecados. Para, ó Deus, ali naquela cruz, me atrair junto com Ele, Senhor, para que ali eu também pudesse morrer para esta vida de pecado, Senhor. Para que ali também na sua ressurreição eu pudesse também, ó Deus, ressuscitar para uma nova vida, Senhor. E isso é maravilhoso, Senhor. Saber que o Senhor nos amou tanto, Senhor, sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado por essa graça maravilhosa que nos perdoa, que nos sara, que nos santifica, que nos capacita, que nos dá o poder para viver como filhos de Deus. Continue prevalecendo, Senhor, com a Tua palavra sobre os nossos corações, ó Pai, porque reconhecemos, ó Deus, que nada somos, mas em Cristo Jesus e por Ele, Senhor, e Ele em nós podemos todas as coisas. Então, ó Deus, que Cristo, ó Deus, cresça cada dia mais em nossos corações, para o louvor do Teu nome e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convite para participar da graça de Deus. É isso que Isaías estava anunciando. Quando Isaías proferiu essas palavras, Isaías estava vivendo num tempo onde o povo de Deus havia se afastado do Senhor. Havia rejeitado o Deus de Israel para seguir os seus próprios caminhos. E por isso estavam sofrendo as consequências das suas escolhas. E o profeta Isaías é levantado por Deus, então, para anunciar ao povo de Israel a salvação do Senhor. Que apesar da desobediência, apesar da rejeição, apesar do desprezo desse povo para com o Deus de Israel, o Deus que os amou e os chamou para desfrutar de uma vida abundante, Deus não havia se esquecido deles. Deus não havia os abandonado à própria sorte. Mas estava já no coração de Deus esse propósito salvífico,
redentor através da vida do seu filho. Por isso, o profeta, ele começa aqui no versículo 1, fazendo o convite. Um convite aos desobedientes. Um convite aos pecadores. Um convite aos incrédulos. Para poder vir às águas. Ó, vós, todos os que tendes sede. Os que tendes sede, vinde às águas. Toda vez que a Bíblia se refere à água ou a pão, a Bíblia está se referindo a aquele que sacia, saciação, está saciando a necessidade dos homens. E aqui quando o profeta faz esse convite ao povo para procurar a salvação de Deus, ele então coloca todos. Deus, irmãos, não faz acepção. A nossa salvação é pela graça. Porque ninguém merece coisa alguma. O povo aqui também não merecia. Eles haviam se rebelado contra Deus. Haviam abandonado o Deus de Israel. Mas agora Deus novamente se dirige a eles, dizendo: olha, eu estou novamente convidando vocês. Vocês que me abandonaram, vocês que me rejeitaram, vocês que têm me desprezado, eu estou chamando vocês para vir às águas. Jesus, quando encontrou ali com aquela mulher samaritana à beira daquele poço, e Jesus pediu água para ela, e ela questionou por que Jesus estava pedindo água, e Jesus disse para ela: olha, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água para ele. E a água que ele daria para você seria uma água que, quando entrasse dentro de você, ela saciaria toda a sua sede. E ela estaria fluindo no seu interior, como um rio de água viva. Então, quando o profeta Isaías está chamando o povo a vir às águas, na verdade aqui era uma referência a Jesus Cristo. Era uma referência ao Evangelho, que seria revelado a todos os povos do mundo todo, a todos os pecadores, para vir às águas, para vir para Jesus, porque Ele é a água viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu e que dá vida ao homem. Então o convite é feito a todos, mas todos os que têm sede. Você tem sede? Somente aquele que tem sede, e essa sede aqui não é a sede de água, como eu acabei de tomar aqui, minha garganta estava seca, mas é uma sede que está, na verdade, consumindo a sua alma. É uma sede que, na verdade, está angustiando o seu coração, porque talvez você esteja buscando saciar essa tua sede, esse vazio, na verdade, que existe dentro de você. Aqui neste mundo, com as coisas aqui deste mundo. E talvez você já reconheceu que você não consegue,
que você não pode, e que por mais que você tenha tentado de todas as formas, alguma maneira de poder aliviar essa angústia, essa aflição que toma conta do seu coração, você não tem encontrado aquilo que possa te satisfazer. Então esse convite, na verdade, é para você. Para você que tem tido essa sede. Para você que tenha talvez feito essa pergunta: Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, como eu vou me livrar dessa angústia, dessa aflição? Então, se você tem tido essa sede de Deus, essa sede de justiça, essa sede de amor, essa sede de paz, então esse convite é para você. Porque enquanto você não reconhecer que é um miserável, que é necessitado dessa graça de Deus, que você precisa dessa água da vida. Aquela mulher samaritana, quando Jesus falou desta água viva, dessa água da vida, ela falou: Senhor, eu quero desta água. Eu já estou cansado de vir aqui nesse poço, tirar água. Todos os dias eu preciso vir aqui. Ela não estava entendendo que, na verdade, o que Jesus estava se referindo a essa água era sobre a sua própria vida, que Ele estaria oferecendo por nós. Mas depois, mais para frente, se você for olhar lá no texto de João 4, você vai ver ela compreendendo a obra da cruz, o plano de Deus para ela. Tanto que ela crê em Jesus e vai anunciar também aos seus amigos, à sua família, que ela tinha encontrado o Messias. Vinde às águas. A ceia do Senhor, irmãos, eu digo que é um testemunho porque é um momento que nós estamos testemunhando para o mundo de que um dia nós também estávamos com sede, nós um dia também estávamos perdidos, nós um dia também estávamos condenados, mas Deus nos revelou esse evangelho da água viva e nós cremos, e esse evangelho entrou dentro de nós, nós que não merecíamos, nós que não havíamos crido, nós também tínhamos rejeitado, mas Deus nos alcançou pela sua graça, e hoje nós podemos testemunhar que nós encontramos verdadeiramente aquele que pode satisfazer todos os anseios do nosso coração. Vinde. Ele, por 3 vezes no versículo 1, ele diz: vinde às águas, vinde comprai e comei, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Somos convidados, irmãos, a vir para tomar posse da provisão de Deus. E ele diz aqui, não precisa de dinheiro. Não precisa pagar preço nenhum, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago quando o nosso Redentor, ali naquela cruz, levando sobre o madeiro pelos nossos pecados, disse: está consumado. Está consumado. Foi pago o preço. E agora eu comprei com o meu sangue almas de todos os povos, língua, raças e nações, para que agora possam ser propriedade exclusiva do Senhor. Vinde, comprai. Sem dinheiro
e sem preço. Vinho e leite. Versículo 2 ele vai dizer: por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Na verdade, o profeta estava aqui tratando com o povo: olha, vocês me abandonaram, vocês me deixaram para buscar o favor do mundo, para buscar as coisas que o mundo oferece, achando que lá vocês vão poder encontrar o descanso, lá vocês vão poder se satisfazer. Mas eu quero dizer para vocês que vocês estão perdendo o seu tempo. Não gastem o seu dinheiro, não gastem o seu tempo buscando o favor de Deus, ou buscando a salvação de Deus com as suas próprias forças, com a sua própria sabedoria, porque você não vai poder encontrar. Porque vocês não vão poder se satisfazer. Mas eu quero dizer para vocês que a única maneira de vocês se satisfazerem é vocês me ouvindo. É isso que ele vai dizer aqui na parte B do capítulo, do versículo 2. Não percam o seu tempo. Não gaste o seu tempo com aquilo que não satisfaz. Quantas vezes, irmãos, temos perdido tempo com aquilo que não satisfaz? Temos dedicado esforços para poder alcançar a bênção de Deus, sendo que a Bíblia diz que Deus já nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por isso que ele vai dizer aqui: olha, se vocês querem se satisfazer, se vocês querem beber desta água, que é a água da vida, então vocês precisam vir a mim. E Jesus disse isso lá em Mateus 11, versículos 28. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus aqui estava confirmando essas palavras do profeta. Quando o profeta disse: olha, vinde as águas, Jesus está dizendo: olha, eu sou a água da vida. Eu sou aquele que satisfaz todo homem. E a satisfação do homem não é por aquilo que ele tem, por aquilo que ele é, pelas bênçãos que ele recebe, mas a satisfação do homem é ter a Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. Por isso ele diz: olha, vinde a mim, ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. A ceia do Senhor é mais uma vez esse convite a todo pecador. Porque o Evangelho, irmãos, Jesus Cristo é a graça de Deus revelada a nós para buscar e salvar todos os pecadores. E aqui eles, olha, se você quer experimentar, se você quer provar, se você quer sentir, se você quer ver, se você quer entrar no reino, então você precisa entrar por Jesus. Você precisa entrar pelo Evangelho.
você precisa crer no sacrifício de Jesus. Porque é Ele que satisfaz. É nele e por Ele que Deus nos dá uma nova vida. Por isso Ele diz: ouvi-me, e a vossa alma viverá. A vossa alma viverá. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o 6:23 vai dizer: e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Convite para você. Convite para você que já ouviu. Convite para você que já veio. Convite para você que tem ouvido, mas ainda não se inclinou para o Senhor. Por isso ele fala: inclinai os ouvidos. Esse inclinar os ouvidos, irmãos, nada mais é do que ouvir, crer e se render de joelhos perante o Senhor, reconhecendo que sem Ele nós nada podemos fazer, mas nós cremos na obra que Cristo fez para nos salvar. Se inclinar os ouvidos, não é somente fazer isso, mas é você se inclinar, você se dobrar diante do Senhor. Como um verdadeiro adorador, reconhecendo que nada pode, mas que você crê nesse Deus que tudo pode, e que Ele fez tudo por mim e por você, para que nós não perecêssemos, mas pudéssemos ter a vida eterna. Por isso ele diz: olha, eu farei um concerto com vós, concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Na verdade, quando Isaías está aqui se referindo às beneficências de Davi, não eram as beneficências do rei Davi, mas as beneficências de Davi aqui estava se referindo já a Cristo, estava se referindo ao Evangelho. E o contexto desse texto aqui, ele está no capítulo 53. Quando o profeta ali, usado por Deus, anuncia o plano de Deus para a nossa salvação. As firmes beneficências de Davi é porque Jesus era da descendência de Davi. E ele viria a este mundo. E nele se cumpriria as promessas de Deus, de redenção do homem, para ser propriedade de Deus, para ser a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos ler Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor
fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram na sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto não fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. E ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o meu justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Essa é as beneficências de Davi. O profeta estava aqui profetizando a vinda do Senhor, Jesus Cristo, o filho de Davi, que viria, irmãos, para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Para que eu e você não fôssemos condenados à morte eterna. Porque nós estávamos condenados à morte eterna. João 3,17 vai dizer isso. Porque vamos ler lá, porque confia na cabeça. 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Era a respeito de Jesus que o profeta estava se referindo. E Jesus já veio, já viveu aqui neste mundo, já morreu na cruz, já foi sepultado, já ressuscitou. E agora, Deus nos convida, Deus te convida, para que você creia nessa obra que Cristo fez ali naquela cruz. Que você creia no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a sua salvação. E era isso que o profeta estava ali antevendo. Apesar de vocês serem pecadores, apesar de vocês não merecerem, Deus os amou. E Deus se agradou em dar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, em meu lugar, em teu lugar, para que você não pereça. Por isso, ele vai dizer mais para frente, no versículo 6, sabendo isso, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos,
os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será também a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus enviou a sua palavra, Deus enviou Jesus Cristo por mim e por você. Agora, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Se você tem sede, vinde às águas. Vinde a Jesus. Crê no Evangelho. Porque Deus quer te salvar. Deus quer te abençoar. Por isso Ele está enviando essa palavra. E diz que a palavra não volta vazia. Mas ela vai cumprir o que apraz a Deus. E por que Deus enviou a sua palavra? Para revelar a sua vontade. E a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Por isso, Isaías continua dizendo: buscai o Senhor. Se você é um pecador, está perdido, está afastado do Senhor, se você ainda não creu em Jesus, saiba que foi por você, por mim, pecador, que Jesus veio ao mundo. Por isso que diz que é pela graça de Deus que nós somos salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, é isso que Isaías queria falar para o povo de Israel. Olha, não é pela lei, não é pelas ordenanças, mas é pela graça. E a graça de Deus é Jesus Cristo. E ela é suficiente para salvar, para perdoar, para regenerar, para fazer do homem pecador um novo homem. Mas a escolha é nossa. Deus já decidiu te abençoar. Mas cabe a você tomar essa decisão. O convite é feito. Mais uma vez nós vamos participar da ceia. E nós estamos anunciando a morte do Senhor em seu lugar, para que você não pereça no inferno, mas tenha vida eterna pela fé em Jesus. Que Deus, que o Espírito Santo possa prevalecer com esta palavra no seu coração. Vinde, comprai e comei, sem preço. Não precisa fazer esforço. Não precisa pagar nada. Não precisa se santificar, porque é o Senhor que nos santifica. Você só precisa crer. Crer na palavra. Crer no Evangelho. Por isso Jesus disse, lá em Marcos, nós vamos encerrar com esse texto. Marcos capítulo 16. Marcos 16. Versículo 14. Marcos 16, 14. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo,
e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ide e pregai por todo mundo e pregai o evangelho. O evangelho é a morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo e a nossa inclusão também naquele sacrifício. Quando nós cremos nisso, irmãos, e aceitamos esse sacrifício de Deus em nosso favor, então nós somos salvos. Nós recebemos um presente de Deus. Quando você recebe isso, por isso que a salvação é graça. É favor imerecido, é presente. Você não tem que fazer nada, você só tem que receber. Deus quer te dar esse presente nessa noite, essa salvação. Mas você tem que crer e receber. Então você vai ser salvo, vai passar a ser filho de Deus e vai ter a vida eterna. Foi Jesus que disse, ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos creram e o receberam e creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.